Minha família querida, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pega a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 19, que a palavra fala o seguinte: E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Deus, aqui é o livro de Daniel, irmãos. E Deus sabe o quão Daniel foi perseguido. Daniel, ele era muito inteligente. E ele tinha um espírito que não era corrompido. Então as pessoas tinham raiva de Daniel naquela época. Porque Daniel, além de ser inteligente, Daniel, ele orava, ele era fiel ao Deus que ele servia. E ele deixava muito claro o amor que ele tinha por Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. As orações naquela época eram feitas em pé. Então ele ficava em pé 3 vezes ao dia, em um processo de oração profunda com Deus. Agora, você pode orar do jeito que você quiser orar. Você pode estar dirigindo, cozinhando. Não existe barreiras para você orar e estar em conexão com Deus. Não precisa necessariamente ficar só de joelhos, como muitos religiosos ensinam, né? Você tem que ajoelhar para orar, porque senão Deus não ouve. Não é assim que funciona. Você pode estar em qualquer momento, porém, em oração constante, conectado com Deus. Naquela época, o hábito era orar em pé. Então, aqui nesse processo, Deus ele fala que ele ia fortalecer Daniel diante das perseguições que ele estava sofrendo. Porque a situação que ele passava ali não era fácil. Eram situações difíceis. Para que houvesse as mudanças necessárias dentro daquele cenário, Deus precisava fortalecer Daniel. E fortalecer os outros que estavam também escravos junto com ele. Então, o que Deus fala para você através dessa palavra? Eu vou te fortalecer. E essa palavra vai te trazer alívio. Por quê? Porque você está se sentindo fraco diante de um cenário. Diante de inúmeras perseguições que você já não sabe mais o que fazer. Só que Deus não perdeu o controle de nenhuma delas. O inimigo pode achar que está vencendo. O inimigo pode achar que está te coagindo. O inimigo pode até pensar que venceu você nesse cenário. Mas não conseguiu vencer. O que Deus quer que você faça agora é que você, sabe, se apegue a Ele mais ainda. Porque dentro desse processo, o que está chegando para você são mudanças de rotina. Diante de modificações e de novidades que Deus está trazendo. E você precisa estar forte para você trabalhar essas rotinas que estarão chegando na sua história. São rotinas novas. Vai haver mudança. E você precisa estar fortalecido para as novidades que estão surgindo no seu cenário. Deus manda falar para você, você achou, né? Que nada ia acontecer, que nada ia mudar, que a sua vida ia ficar do mesmo jeito. Só que Deus manda falar para você que não. Vai ter mudança de rotina. Vão acontecer certas coisas que já faz parte de um processo, de uma prosperidade, de uma mudança que Deus já tem falado para você lá atrás que ia fazer. E que agora vai começar a mudar e você precisa estar apto e forte para você poder se adaptar a essas situações. Então, o que você vai fazer agora? Confiar em Deus, se sentir fortalecido, porque o Espírito Santo vai te fortalecer, para que você consiga caminhar e viver essa nova realidade. Então, sabe essa fraqueza que você está sentindo, essa falta de memória? Tem hora que você não consegue lembrar das coisas. Você está num lugar, você não sabe onde você está. Daqui a pouco bate aquele cansaço, você não tem coragem de levantar de onde você se encontra. Você está sentindo um peso no corpo. Tudo isso já é a transição dessa mudança que está surgindo. E Deus manda falar para você, confie em mim, porque agora dentro desse processo eu vou fazer você avançar e vou fazer você crescer. E eu vou te fortalecer para as coisas novas que estão surgindo. Porque no processo de cansaço que você se encontra, de dores que você se encontra, se Deus não chegar para intervir, você não terá força para poder viver e nem ficar na agilidade que você vai precisar ficar. Então Deus ele vai fazer o quê? Movimentar muitas situações dentro do seu cenário. Sabe quando as águas ficam paradas? Que você fica até, sabe, numa angústia muito grande porque nada se movimenta? Se prepara porque as águas agora vão se movimentar. Agora dentro desse processo, Deus vai fazer a movimentação das águas para que você consiga subir degraus, passar por portas, para que você venha agarrar as oportunidades que Deus tem para você. Ele vai te capacitar para tudo. O inimigo não queria que você avançasse.
O inimigo não queria que você tivesse capacidade de entender o que Deus estava fazendo e nem receber. Porém, Deus tem frustrado o inimigo, enfraquecido o inimigo. Agora ele vai fortalecer você, para que dentro desse processo, você consiga chegar aonde Deus quer te levar. Então, se Deus não intervir, irmãos, dentro da dificuldade que a gente passa, a gente acaba muitas vezes sucumbindo dentro do processo. Mas a intenção de Deus não é deixar você para trás. A intenção de Deus é fazer você crescer, é você seguir o caminho. Você tem falado para Deus: Senhor, eu me sinto tão só no meio da multidão. Eu estou rodeado de gente. Eu estou no meio de um monte de gente. Porém, você está solitário. Você se sente extremamente sozinho dentro de um processo. Só que Deus manda dizer para você, é dentro desse processo que você se sente solitário, é que você vai avançar. Tem prosperidade, irmãos, portas, riquezas, inúmeras situações de bênçãos, de milagres que Deus entrega na vida da gente, que nós precisamos estar sós para poder receber. Então Deus, ele manda você acalmar. Por quê? Porque dentro desse processo não tem nada errado. Você pode estar rodeado de gente, você está se sentindo sozinho dentro de um processo. Por quê? Porque Deus precisa que você se sinta assim. Você tem que estar sozinho mesmo, para você poder prosperar, crescer e avançar. Tem hora que Deus manda a gente entrar para o quarto e fechar a porta. Por que Deus faz isso? Para que a incredulidade dos outros não venha atrapalhar a nossa fé. Tem uma passagem muito interessante da viúva, que os credores batem na porta dela, querendo levar os filhos como escravos, né? Porque o marido morre e deixa uma dívida gigantesca e ela não tem como pagar. Chega um determinado momento que Deus usa o profeta para avisar para ela: pega as vasilhas com os vizinhos, entra dentro de casa, fecha a porta, fique com seus filhos. Por que Deus pediu que ela fizesse isso? Para que as outras pessoas na parte externa da vida dela, os vizinhos, não acabassem com a fé dela. Porque poderia chegar para ela e falar: olha, não vai dar certo, isso é loucura, esse azeite não vai multiplicar, não vai acontecer nada. Então, para que não abafassem a fé dela ou matassem a fé dela, Deus dá ordem para o profeta fala para ela o que Deus mandou e ela vai lá e obedece. Então, tem situações que você está vivendo que você está se sentindo isolado, sozinho, mas é necessário para você ter crescimento. Existiam momentos em que Daniel ficava isolado. Daniel, ele ficava com Deus, para que dentro desse processo Deus conseguisse encaixar ele naquele processo todo que ele estava vivendo e ali ele avançasse para a vitória, porque ele era perseguido. Então Deus manda falar para você, dentro desse processo que você está se sentindo sozinho, que você percebe que tem a mão de Deus, que tem hora que ninguém entra em contato, ninguém te liga, ninguém te procura. Por quê? Porque Deus não deixa. É o momento que você está trancado dentro de um quarto com as suas vasilhas de azeite. E o pouco de azeite que você tem, ele vai se multiplicar. Então, o que você tem que fazer? Confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Sabendo que Deus, dentro do sobrenatural dele, ele muda a nossa história, irmãos. Ele vai te socorrer e te tirar de situações difíceis. Então, ele vai te fortalecer agora para cumprir propósitos, para cumprir a palavra dele sobre a sua vida e para fazer você avançar. Porque se ele não fizer isso, você não consegue sair do lugar. Se ele não chegar e não te socorrer, dentro da fraqueza, do cansaço que você se encontra, você não vai sair do lugar. Você vai ficar aí. Mas Deus, ele vai chegar agora e vai fazer você avançar. Tá? Toma posse dessa palavra. E começa a compreender a palavra no profundo e entender que muitas coisas no seu cenário está tudo correto. Está tudo dentro da coordenada de Deus. Não tem nada errado. É que nós muitas vezes não compreendemos o que Deus está fazendo. Mas ele está agindo a nosso favor. E nesse momento ele manda dizer para você: eu não vou deixar ninguém enfraquecer a sua fé. Eu estou chegando para te fortalecer. Porque o que eu tenho para você é muito grande. O que eu tenho para você é algo sobrenatural. E ninguém precisa saber o que Deus está fazendo. O milagre que Deus vai fazer na sua vida de porta fechada. E você precisa aprender a entender isso. Que foi o que Deus fez com a vida daquela viúva. O milagre foi de porta fechada. Não era para ninguém saber. Não era para ninguém ver. Tava ela com os filhos ali. Mais ninguém.
A mesma coisa você. Então não tem nada errado. Apenas confie. Deus não vai deixar ninguém matar a sua fé. E Ele está te fortalecendo. Porque o que Ele tem para você é grande. E a sua rotina vai mudar. E você precisa estar fortalecido e preparado para viver as novidades que estão chegando. Esquece o teu passado. Esquece dificuldades. Olhe para frente. Se concentre em Deus. Porque através de Deus você vai ter vitória. Que é o que está chegando no seu cenário. Mudança de rotina. Agora tem coisas novas surgindo. Eu vou orar para você agora. Você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa palavra, Pai. Nós agradecemos pelas novidades que estão surgindo. E eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor dê muita saúde para o teu povo. Que o Senhor fortaleça o teu povo de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo. Trazendo para o teu povo a grande vitória. Mude a rotina do teu povo, Senhor. Abençoe e prospere. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós aceitamos o nome de Jesus. Nós cremos e agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra. E descansa em Deus. Porque Deus sabe o que está fazendo. Tá? Meus queridos, peço perdão de novo. Já pedi no outro vídeo. Vou pedir para você que está assistindo agora. Perdão, que eu atropelo na palavra. Eu ando muito cansada e eu ando com dores. E aí no desconforto da dor eu acabo atropelando na hora de falar. Tá? Eu peço perdão. Mas a palavra foi entregue. Toma posse dela. Descansa. Porque Deus é na sua vida. Sua rotina já começou a mudar. E deixa Deus trabalhar. Deus sabe o que está fazendo. E a vitória já é sua, no nome de Jesus.